Olá, tudo bem? Vamos para o nosso novo vídeo sobre a produção literária que eu tenho. Eu quero começar este novo vídeo falando a respeito de algumas distinções entre escritor e autor. Em geral se diz que o autor é o autor da ideia, a pessoa que concebeu determinada ideia, teoria, o plano, e pode ser ou não o escritor dessa ideia. O escritor, portanto, ele é a pessoa que coloca no papel as ideias de um autor. Pode acontecer de um autor escrever, evidentemente. Depois disso tem o tradutor, que pega o texto importado, estrangeiro, de outra língua e verte para a língua portuguesa. Depois do tradutor tem o preparador de texto, que geralmente faz a adaptação do texto de uma cultura para outra. O revisor, o copydesk. Então você pode observar que na cadeia literária há uma série de etapas e profissionais que lidam com as diferentes fases, né? Depois tem a parte artística, para fazer a capa, diagramação, ilustração e tudo mais. E por aí vai, marketing, vendas, enfim. Eu quero hoje falar de livros que eu escrevi que não foram livros que partiram, a ideia não partiu de mim, né? Foram livros encomendados. Uma empresa, uma editora, apresentou na época para o catálogo da Avon, que vende produtos porta a porta e por meio de revendedoras de catálogo, um livro chamado A Arte de Ser Feliz, Apesar da Solidão. Esse livro eu escrevi sob encomenda para este catálogo. É um livreto pequeno, né, curtinho. Eu contei a história de Jó, e mesclando com algumas experiências e algumas outras ideias. Foi o meu livro que mais vendeu. Só este título foram vendidos 117 mil exemplares. Na minha opinião, é o livro que mais vendeu. Os outros venderam um pouco menos que isso. Na mesma modalidade, eu fiz A Cura através do Poder de Cristo, um livro também pequeno, O Milagre do Toque de Jesus, todos vendidos pela Avon, Alimentando a Fé e Oração Intercessória, sobre oração. Esse livro aqui, depois, eu incorporei como um apêndice, ou um anexo, num livro que vou falar sobre ele em outras gravações. Eu quero ler aqui, no Arte de Ser Feliz Apesar da Solidão, um trecho curto que diz assim: isolamento que possa ser chamado de solidão não existe nem ao menos em uma prisão. Conheço um jovem que foi preso. Certo dia na prisão, ele aparentava estar abatido quando um companheiro pediu que lesse um trecho da Bíblia. O trecho era Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Quando terminou de ler, o amigo do jovem lhe disse: Deus não disse que ficaria do lado de fora da cadeia quando você entrasse nela, nem ficaria do lado de fora do hospital caso você entrasse em um, mas Deus diz que está contigo por onde quer que você ande. Estamos falando aqui a respeito da solidão, ou da aparente solidão. Às vezes nós vemos a situação com um olhar e outras pessoas se aproximam de nós trazendo um outro olhar a respeito da mesma perspectiva. Fico feliz por ter escrito esse livro, e se vendeu 117 mil exemplares, certamente deve ter ajudado a muita gente. Os livros, eles entram aonde nós não podemos entrar. Eles entram na prisão, eles entram nos hospitais, eles acompanham as pessoas nas suas viagens. E eles fazem companhias também para pessoas que se acham solitárias e não têm com quem conversar. Então, quero estimular você a desenvolver o seu hábito de escrita, caso você tenha vocação para isso. Não tem texto certo, na minha opinião, texto errado. Eu trabalho como editor há mais de 20 anos. Eu penso que todo texto tem o seu leitor. Se eu escrever um texto curto agora, um parágrafo, e publicar na minha página do Facebook ou do Instagram, alguém vai ler e vai se identificar com aquilo. Então, acredite no poder dessa ferramenta que é a literatura, não importando se você vai ter milhares de leitores ou se vai ter apenas uma pessoa que lerá o seu texto. Eu penso que se essa única pessoa que ler o seu texto for ajudada, tiver a sua mente aberta, os seus olhos abertos para uma perspectiva de vida diferente, já terá valido a pena, né? Você terá contribuído com o crescimento da pessoa, com a consolação de uma pessoa que está triste, ou terá dialogado com alguém, porque o texto dialoga, ele fala com a gente e nós respondemos de uma maneira ou de outra, tá certo? É isso aí.
Até mais!